Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet rtv.net.br. Também na live no Facebook é só procurar a gente, RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria convidar você a ser a exceção. Sabe aquela frase que a mãe e o pai falam pra gente quando a gente é criança? Você não é todo mundo, menina. Ah, fulano vai, mas você não é todo mundo, guri. E a gente precisa levar isso pra nossa vida, pro nosso dia a dia, pra ser exceção. Ser o diferente. Ah, todo mundo está fazendo dessa mesma forma, ou ninguém está se importando com esse assunto, ou todo mundo faz assim mesmo, é assim que é a vida. Seja a exceção. A gente quer resultados diferentes, a gente quer coisas diferentes na nossa vida, então a gente precisa ser diferente também. É fácil? Não é. Mas é um exercício e hoje eu queria convidar você a exercitar isso. Vamos ser diferentes no dia de hoje? Vamos ser a exceção? Um ótimo dia para todos nós. E hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e a gente vai bater um papo bem bacana aqui no Tudo a Ver. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da doação, sobre como é que isso funciona, se a gente tem já doadores, conscientes aqui na nossa região, como é que está essa questão das famílias. E para isso eu recebo aqui a Daniela Luiz, ela que é enfermeira, é membro de uma comissão também de doação de órgãos e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é o CIDOT por aqui. Daniela, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Também está conosco o Martinho Marcos Neto, ele que é transplantado já faz um tempinho, tem uma vida nova, né, Martinho? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, já faz 17 anos. 17 anos. Você tem transplante do que, Martinho? Coração. De coração. E Daniela, eu estava até antes de começar aqui, a gente conversou que eu já entrevistei vocês lá na época da faculdade, quando eu fazia estágio ainda, e é um assunto que é muito importante de a gente discutir a doação de órgãos. Eu fico muito feliz quando eu vejo, aconteceu mais uma doação aqui na cidade de Criciúma. Claro que quando a gente fala doação, em muitos casos, a gente está falando de falecimentos, de pessoas, mas a gente precisa conversar mais a respeito disso, precisa ter mais consciência sobre a importância da doação, Realmente, quando a gente acaba falando da doação de órgãos, é algo que mexe um pouco as pessoas, porque estão falando do falecimento de uma pessoa ente querida, A gente perdeu um filho, às vezes tão jovem, E muitas vezes essas mortes vêm por situações traumáticas, Um acidente automobilístico, então isso é bem complexo. E quando vai evoluindo o paciente para essa questão, a chegar à doação, eles passam aí umas 24 horas do bulhões de sentimentos e informações que acabam sufocando eles, E não entendendo muito o porquê de tudo isso, Mas isso é por isso que a comissão existe, Uma comissão lá no Hospital São José, ela é formada por uma equipe multidisciplinar, envolvendo médicos, enfermeiros, serviço social, psicologia, onde a gente acaba organizando todo esse protocolo, esse processo que a gente chama protocolo, porque é tudo rígido por lei, A gente acaba organizando isso e passando as informações desde o início que vem, não dando mais esses reflexos para o paciente. E isso é um trabalho complexo, que é muito difícil, mas que já é feito há um bom tempo ali no hospital, Daniela? Isso, é uma comissão que já está ativa há muitos anos, Dentro do Hospital São José, e ela vem se aperfeiçoando cada vez mais. É feito cursos anual, junto com a SC Transplante, que é uma central única no estado, E a gente acaba se aperfeiçoando para que a gente possa, dentro desse processo, fazer da melhor forma possível e o mais humanizado possível também, Como eu já tinha falado anteriormente, é um momento traumático para aquela família. E a comissão já faz muito tempo que está cometida dentro do Hospital São José. E a gente trabalha dentro de trazer desde a hora do diagnóstico até, que é um acolhimento, que a gente diz, Acolher essas famílias desde a entrada dela do hospital e até mesmo quando elas vão receber de fato, essa informação do óbito. Quando o médico chega para a família, informando que realmente todos os testes clínicos e exames que são realizados dentro desse protocolo
informando que, de fato, aquele paciente, aquele familiar deles foi a óbito. Após isso, a gente acaba fazendo uma segunda etapa, que é um processo, a situação do protocolo de morte cefálica é lei, é obrigatório, né? É uma notificação compulsória. E acaba, a partir dali que a família constatou esse óbito, como eu falei, dentro desses critérios de exames, ali que a gente tem o espaço para eles receber a informação do óbito e que dali para frente a gente começa a fazer a questão da entrevista familiar, né? Muitas vezes a gente tem que ter um espaço maior para eles, o tempo, o que eles vão nos demonstrando de sentimentos, né, naquele momento. E a partir dali a gente começa a mostrar a importância desse ato, né, tão generoso. Que a gente tem aí uma prova viva do nosso lado, né, o seu Martinho. Pois é, Martinho, porque hoje você tem um coração há 17 anos, transplantado, mas esse coração é resultado de uma família que disse, não, ok, a gente quer que esse coração continue batendo em uma outra pessoa. E é muito importante essa resposta dessas famílias, né, Martinho? A doação é tão importante assim, se essa pessoa não se doava, eu hoje não estaria aqui. Isso há muitos anos. Então, eu acho que assim, todo mundo tem que se valorizar a vida do próximo. Claro que ninguém queira perder alguém, mas vai perder, não tem outro jeito, então doe os órgãos. Em conversa de família, passar assim numa festa, olha, eu quero ser doador. Porque aí todo mundo sabe que quer doar. É mais fácil, até do hospital, a fazer a captação de órgãos assim, para chegar na família, que já tem uma conversa antes sobre a doação de órgãos, né? Na tua família, no teu ciclo de amigos, mudou muito a visão sobre a doação depois que tu precisou de uma doação, que tu recebeu um transplante? Sim. Hoje todo mundo é grato por sair, tanto amigo, parente, porque filho principalmente, esposa, estão todo dia eu agradeço a Deus, porque ninguém queira que eu tenha 3 filhos. Fiquei 1 ano e 6 meses em São Paulo esperando uma pessoa partir para mim poder estar aí hoje. Então, meus filhos mesmo hoje agradecem. Então, criei todos os meus filhos, graças a Deus. Então, estou aí, lutando, ajudando o próximo. Qualquer coisa que for para ajudar o próximo, involuntário, eu estou pronto. É verdade, eu conheci o Martinho, a gente estava lembrando aqui, foi numa campanha de doação do agasalho, que o Almir arrastou o Martinho está ali. E é uma forma que eu acho de tu tem, assim, de exercer uma gratidão pela vida mesmo, Isso, né, Martinho? É algo que tu levou para ti, né? Aí, todo momento, eu acho que não tem um dia que eu não me lembro da família dela e principalmente dela. Acho que todos os dias eu me lembro delas, que eu acho que ela está aqui dentro. Então, um pedacinho dela está aqui dentro de mim, eu acho que toda a família dela e a minha. Então, eu tenho muito amor pela vida. Ô, Daniela, é muito difícil mesmo, né, de uma família entender isso, de aceitar a doação, até porque a gente sabe que o luto tem aquele momento da negação, né, não, isso não é verdade, e só porque também depende de um tempo de uma agilidade muito grande para fazer essa doação de órgãos. Não dá para a gente ficar esperando muito tempo para saber, né? Após que o cérebro já não manda mais esse comando para o corpo, tempo é vida, né, a gente sempre fala. E a questão é muito rápida mesmo. Por isso que a gente tenta, desde o início, acolher essa família, porque a gente já começa a inserir essas informações para eles. E eles começam a entender um pouquinho melhor, até que chega de fato o óbito, né? E é difícil entender. Não vou dizer que é fácil, a gente deve respeito o ambiente deles, o espaço deles. Como tu falou, tem um momento da negação, é muito forte mesmo, né? Que a gente sabe que tem muitos jovens, né? Pacientes que saem para trabalhar, jovem que sai trabalhar e quando volta, tem acidente de moto, bateu a cabeça. E o que mais a família nos questiona é que está ali, né? Está batendo o coração, está quentinho, mas os sinais dele estão funcionando, será que ele está morto mesmo, né? Esse cenário para a família, que é algo que eles não tinham conhecimento, é muito difícil de digerir, né? E a gente explica que realmente está totalmente ali por conta do aparelho. Tanto que na declaração de óbito a gente já põe o horário do último teste clínico do paciente, ou a prova gráfica, o último teste que foi feito do protocolo,
para a família ter certeza que realmente a gente está falando do óbito dele, foi no dia tal, no horário tal. Mas é como tu falou, o espaço é deles, né? A gente tenta inserir a importância desse ato, né? Como ele falou, as famílias, em um momento tão inoportuno no seu dia a dia, no almoço, no jantar, em família, dizer da sua própria morte. Quando eu morrer, tira tudo. Pois é, eu ia te perguntar isso. Facilita na hora que uma família está lá no hospital, e o filho, a mãe morreu, facilita se essa pessoa já tinha dito assim, não, eu quero ser um doador, vocês, né, me deixem oca, que muita gente brinca dessa forma. Facilita muito, muito mesmo. Hoje, no meio de comunicação, né, hoje a gente está mais aberto, né, e internet, o celular hoje está na nossa mão, todas as informações que a gente precisa. Então, isso facilitou muito. Hoje, a recusa familiar diminuiu bastante. Ainda existe, né? Tem essa questão de, muitas vezes, a pessoa mesmo em vida falar que não é doadora, que quer, ou o próprio familiar, com a questão da negação, quer o corpo íntegro. Isso acontece bastante. Ainda mais, diminuiu muito os índices da recusa familiar. E a questão que é essa, né? Que se ele já informou que é doador em vida, ele chega no hospital, o processo fica mais leve de se trabalhar e de fazer. Tem casos e casos. Tem casos que a família já chega assim, tá entrando em morte cefálica, se confirmar, a gente quer doar os órgãos. Sem até a gente fazer o primeiro exame. Então, a gente para com a família e diz, não, esse não é o momento. O momento é de dar o diagnóstico da causa dessa morte, né? Que realmente o cérebro não está funcionando. E tem famílias que não, que tu fica ali, trabalha bastante com eles, mostra para eles o porquê que nós estamos, nós como profissionais de saúde, somos obrigadas mesmo a mostrar essa importância para eles e saber, né, como tem paciente que fica tanto tempo hospitalizado, aguardando um coração ou numa hemodiálise por um rim, né? Então, todo esse processo a gente tenta mostrar para eles. E o tempo é deles. A gente não força nada, jamais, que a gente deixa eles à vontade, mas para nós, como profissionais, sabemos que o tempo é vida, porque quanto mais tempo a gente perder, a gente está acabando deteriorizando aquele órgão para quem vai receber. Né? Martinho, como é que foi? Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Que faz 17 anos que tu tem esse transplante, você falou que estava no hospital, estava hospitalizado, esperando, mas como é que aconteceu de tu ter essa necessidade de um órgão, de uma doação de um coração? Como é que foi essa tua história até chegar na doação? É que assim, começou em 76, eu fiz uma primeira cirurgia. Então eu fiz 4 cirurgias de troca de válvula. Aí quando foi em 2002, aí eu recebi a notícia que tinha de passar por um transplante de coração. Aí começou todo o processo, exames, todo tipo de exame que tem que fazer. Aí entra numa fila única, né? Então foi a espera, que é a espera que é doída. Tu sabe que tu precisa, sabe que tu estás morrendo e tu precisa de uma pessoa, de um doador. Então não sabe o dia, a hora, nem um mês, nem um ano, nada. Mas tu lembra o dia que disseram assim, Martinho, apareceu um coração para ti, a gente vai fazer? Nunca esqueci. Como é que foi? Queria que tu contasse pra gente. Eu estava andando na rua, eu e minha esposa, e eu ia fazer fisioterapia, que tem que fazer fisioterapia antes do transplante. Aí o bip tocou. O aparelho tinha o bip. O bip era a nossa comunicação antiga, né? Antes do celular. Aí então tocou, aí a mulher disse, você não vai atender? Eu disse, eu vou atender para quê? Nada, vai dizer que tem algum acidente, uma coisa. Mas tocou de novo, aí eu atendi, aí só urgente, transplante. Aí eu fui para o hospital, cheguei na pronto na UTI ali, disse, o teu coração está aqui dentro, é uma moça de 19 anos e vai morrer, vai falecer 1 da tarde. Isso era 9 da manhã. Aí começamos a fazer já a internação, e eu entrei para o centro cirúrgico às 3 da tarde, e eu fui receber o coração às 5 horas. Isso tudo foi em São Paulo? Tudo em São Paulo. Tu morava lá, Martinho? Não. Tu estava lá para se tratar já? Fiquei um ano e 6 meses em São Paulo. 8 meses antes do transplante, numa fila. Depois do transplante, mais 6 meses. Hoje, como é que funciona essa questão da doação, Daniela? Porque hoje, às vezes a gente ouve assim, apareceu, a pessoa vai correndo para um hospital, veio um órgão de outro lugar, tem uma fila que regula. Como é que é isso? Porque a história do Martinho é muito interessante, mas já passa 17 anos. Algumas coisas mudaram de lá para cá, né? Sim, sim. Hoje nós temos uma fila única no estado, né? Através da SC Transplante, ela controla e organiza essa fila
conforme compatibilidade e prioridade de cada paciente, né? Porque não é assim, a minha fila porque eu estou esperando, é a minha vez porque eu estou esperando há mais tempo. Não, por causa da compatibilidade, né? Tem que saber se o doador é compatível com o receptor. Então, pode ser que eu esteja à frente do paciente, na fila de espera, mas o segundo que vai ser beneficiado naquele momento, né? Por causa da questão da compatibilidade de sanguínea e do órgão. E isso hoje realmente é uma fila única estadual, né? E eles controlam, como ele falou, que a questão de quem vai aceitar essa doação, a partir do momento que a família diz o sim, né? É feito todos os exames de sorologia dentro dessa própria organização e que é onde eles detectam quem é que está em prioridade e que é compatível com esse doador. Então, eles fazem essa compatibilidade e chamam o doador aonde ele esteja. Uns, às vezes, já estão hospitalizados, realmente, porque o coração, em alguns casos, eles têm até que ficar tomando medicação direto, né? E outros não, às vezes estão em casa, em vida normal, e aí acabam ligando essa ligação. Porque também a família aguarda, e eles são preparados, né? Para receber essa informação a qualquer momento, para saber onde vai ser o transplante. Hoje nós fizemos transplante de rim, o mais próximo é Blumenau, Florianópolis. Né? No nosso aqui em Criciúma a gente já faz transplante de córnea, o renal está em processo agora, né? De iniciar aqui também. Então a família tem que se locar até lá para poder receber esse órgão quanto mais rápido possível, né? E o órgão tem tempo, né? O coração dele, por exemplo, para retirar do doador para o receptor é 4 horas. Tempo de transplante, de isquemia fria que a gente fala, né? Do órgão sair de um corpo para entrar no outro. E tem órgãos, claro, igual a córnea, que é o olho, a gente recebe aí até 14 dias depois de preservada. Então, cada órgão tem o seu tempo específico. Então, para a gente poder fazer esse transplante com confiança, né? Hoje no Hospital São José não tem transplantes variados, mas tem essa captação desse órgão. Isso, a gente hoje só fizemos um transplante de córnea e o de rim está em processo aí já para iniciar também. E a gente só faz a retirada. A gente retira de múltiplos órgãos. Já teve doadores de ossos, né, que a gente acabou mandando para um banco de enxertos em Belo Horizonte. E os próprios médicos captadores vêm captar esses órgãos. Então, geralmente, quando acontece a doação, o que vai transplantar no paciente vem buscar o órgão, porque ele já está sabendo as condições do órgão, como é que vai tirar, vai transplantar. É uma coisa bem complexa, né? Quando acaba informando o óbito para a família, a gente pede no mínimo aí 16 a 17 horas. Né? É um tempo assim, estourando até as 14 horas, para poder fazer toda essa logística. Nós estamos em Criciúma, hoje nosso ponto de aéreo é em Jaguaruna, então toda essa logística que vem aéreo, se vem terrestre, toda essa organização dessas equipes vir retirar esses órgãos é por conta dessa central. A CNT, a 7, né, que é o SC Transplante, que faz toda essa logística. E nós recebemos essas equipes. Organizamos os táxis para ir buscar, aquela questão toda, a gente também ajuda nesse processo interno aqui do hospital. Martim, no teu caso ali, quando tu foi fazer a cirurgia, recebeu a informação, tinha muito medo de, será que vai dar certo? Será que vai rejeitar o órgão? Porque são coisas que devem passar na cabeça de quem está recebendo, né? Como é que era a tua expectativa ali? E eu queria que tu também contasse pra gente como é que foi, né? Como é que está sendo a tua vida depois de tanto tempo com esse transplante? É que assim, que uma semana antes tinha me chamado para o transplante. Um domingo, aí fizemos aquela festa lá nós estava em São Paulo. Aí, logo em seguida, não foi 2 horas, veio a notícia que foi descartado o órgão. Então, foi aquela decepção e tal, aquela clima, então, sabe lá quando é que vai vir agora? Mas, graças a Deus, na outra semana, aí chegou o coração e a família, a doadora é de Suzanos, de São Paulo. Então a família lá doou os órgãos, o hospital foi buscar em Suzano, trouxe para o hospital ali. Isso eu fiquei sabendo na sexta-feira. Então na segunda-feira que eu fui receber o coração. Nossa. Olha a família que doação que fizeram. Deixar sair do hospital para ir para o nosso hospital para poder doar para mim.
E aí a tua cirurgia, tu fez ali, o Martim tem até fotos, né? Trouxe aqui, mostrou pra gente. Porque tu estava ciente de que tu estava recebendo uma vida nova, que era importante registrar aquele momento. Tava nascendo de novo ali, né, Martim? É porque assim, a minha vida foi uma história. Começou 8 anos de idade, essa história de coração, vai morrer. Se casar, morre. Se ter filho, vai ter problema. Graças a Deus, tive 3 filhos, um casado, tudo saudável, nenhum problema cardíaco, tudo dando a saúde, todo mundo trabalhando. Eu, graças a Deus, criei todos os meus filhos. E hoje estou aí, valorizando a vida com, olha... Que idade que tu tem hoje, Martinho? 62 anos. E desde os 8 estava nessa história. Como é importante, né, Daniela, a gente poder conversar, conhecer, porque quando a gente conhece alguém que precisou de um órgão, que recebeu um transplante, a gente também consegue ver a situação de uma forma diferente, que a empatia consegue coisas que nenhuma outra situação consegue, né? Essa é a gratificação da equipe, né? Todo esse trabalho complexo dentro do hospital que a gente faz com esse intuito. A gente não sabe quem recebe, né? Por lei não pode saber. Né? A gente acaba sabendo que alguns transplantados, mas a gente não sabe de qual órgão que vai se direcionar aquele momento para qual é o paciente, né? Mas é isso que nos move, né? Saber que na dor de um a gente acaba salvando outros, né? O sofrimento para outros, que faz a gente cada vez mais se dedicar a essa questão, essa causa, né? Que eu digo. E o ser humano é muito generoso. Né, de momento, como eu falei anteriormente, nesse momento de luto, de dor mesmo, como ele falou, às vezes ele ficou sexta para domingo, hoje o processo é um pouquinho menos, bem mais rápido, né? A gente acaba num diagnóstico aí levando no mínimo 10 horas para confirmar tudo, porque realmente era assim antigamente, a família ficava 2, 3 dias aguardando a resposta desse órgão, se ia dar ou não ia dar, por a questão de mudança do próprios exames, né? Vão se melhorando o processo. Então, hoje a gente não sabe para quem vai, mas a gente vê assim que até as famílias, quando elas doam, o quanto elas estão abertas, assim, de saber que em algum momento, em algum lugar, no estado, no Brasil, o órgão do meu falecido, do meu querido, está batendo, está sendo útil, né? Muito importante. Então, esse é o que move mesmo a equipe. Daniela, como é que funciona basicamente, assim, para que a gente possa entender a doação? Porque a gente fala, é compatível, não é. Mas são critérios básicos, assim? Ou, não, o coração tem que ser desse formato, tem que ser desse tamanho? Como é que é isso? A compatibilidade é uma coisa que já é primordial, né? A questão sanguínea realmente tem que ter uma compatibilidade do receptor com o doador. Do tipo sanguíneo, tipo isso. sanguíneo. A questão dos órgãos, claro que uma criança de 5 anos já não consegue colocar um paciente de 80 anos, ou 70, 60 anos. Então, tem um critério de idades também ali, de qual mais ou menos até que limite pode receber. Porque depende de quando tem transplante em criança, o órgão também vai ter que desenvolver junto com a criança, né? Crescer junto, né? Então, isso tudo tem critério, sim, né? Por às vezes que é tão difícil achar um doador para certos tipos de órgão. O coração é muito difícil de a gente compatibilizar e também para fazer a questão do músculo cardíaco, né, do órgão em si, ser de uma faixa etária que tenha um enxerto, que a gente fala que é enxerto, né, que é o após a colocação do coração, ser vital, né, não ser rejeitado, né, que ele tem esse risco, né, o paciente recebe e ele tem esse medo de sentir e ser rejeitado o próprio órgão. Então, isso é bem criterioso, isso é tudo feito pelas equipes de transplante que recebe e eles são informados também, o familiar, o paciente que vai receber. Eu tenho um coração de uma idade, tal idade, tal. Então, eles são informados. Mas isso é baseado tudo em critérios, sim. Martinho, só para a gente contar aqui também, na época tu conseguiu conhecer a família da doadora, o que hoje é muito difícil, né? Mas como é que foi essa história aí? Que vamos dizer que foi antigamente, né? Que tu conseguiu. O que tu fez, Martinho? Não é que a gente estava no hospital e tinha muitas... Estava sempre junto com as enfermeiras e até conversava com todo mundo. Aí um dia eu conversei com uma pessoa lá, aí eu disse assim, eu tenho vontade de conhecer a família, para agradecer... Só para saber. É assim, tá bom.
Saiu. Aí daqui a pouco, não passou uma semana, ela veio, ó, tem um presente para ti aqui, não sei quem foi que deu, não sei de nada, não conheço ninguém. Tá aqui. Nome, endereço, telefone. Aí tentei uma vez ligar, comecei a chorar, não consegui falar. Tá. Tentei a segunda vez, aí também não consegui, mas a minha esposa aí conseguiu falar. Marquei meu encontro, telefone, eu só estou chegando aí, vou descer do trem tal hora, assim tal, aí a irmã dela ia me esperar. Foi assim um encontro assim, bem bonito, na hora assim. E até hoje eu não. Aquele terminal do trem ali ficou marcado para mim. Tem uma chegada de família. Ali fui para casa da mãe dela, então assim para mim foi a coisa mais linda do mundo. E outra coisa que eu ia falar também assim, a doação é importante. Aconteceu um caso aqui em Florianópolis com meu sobrinho. Ele mora aqui em Florianópolis, tem um acidente de carro. Aí veio a óbito. Aí tá, quando tá lá no hospital acima, não faleceu ainda e tal. Então nós fomos para lá. Ela disse, tio, vem para cá. Aí pegamos e fomos para lá, Florianópolis. Aí chegamos ali, ela assim, tio, eu fiz uma coisa que o tio vai gostar. Eu doei o óleo dela. Doei tudo o óleo, né? Meu sobrinho. Então, eu disse, tu foi a melhor do mundo. Olha a importância. Com eu certeza. Recebi, a minha sobrinha doou, do filho dela. Então, uma coisa que eu amei que ela fez, e acho que doou todos os olhos. E como muda, né, o contexto da importância de a gente entender o que é, né? Martinho, quero te agradecer, é um prazer conversar contigo de novo. Parabéns por cuidar tão bem do teu coração e considerar tão bem, né, a vida nos dias de hoje. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e as pessoas que se doar cada vez mais, fazer o bem, é o que eu faço. Certo, então, Daniela, muito obrigada também, prazer conversar contigo, que a gente possa ter mais vezes esse tipo de conversa para que a gente gere, né, consciência em cada um de nós, conscientização no outro também sobre essa importância e que a gente tenha, né, cada vez mais famílias entendendo isso e pessoas recebendo, porque o tempo é vida mesmo, Nós né? que agradecemos, né, em nome do Hospital São José, essa oportunidade que realmente, essa questão de nós, em meios de comunicação, né, passar para as famílias, né, não ter medo, né, realmente é um ato muito generoso, temos prova viva disso, e que nós estamos abertos ao hospital, qualquer dúvida que tiver, e que realmente isso começa a inserir lá nas suas famílias essa conversa tão importante, né, para salvar vidas. Com certeza. A gente conversou com a Daniela Luiz, que é enfermeira do Hospital São José, falando sobre doação. O Martinho também, que recebeu um coração transplantado e hoje, né, é um defensor dessa causa também. Aqui no Tudo a Ver, a gente volta rapidinho depois do intervalo.